Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Bendito seja o nome de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. A Ele, a Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo poder a Ele, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém? Glória a Deus. Bem-vindo a você a este canal. Deus te abençoe grandemente com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Eu sou o Pastor Van, quero conduzir você a mais um estudo, a mais um conhecimento do Evangelho da Graça, revelado no Evangelho da Graça, por intermédio do apóstolo Paulo. A graça, o conhecimento que veio de Deus em Cristo Jesus, que foi revelado na mente do apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. A você inscrito no canal, meus parabéns. Quero aqui agradecer ao meu amigo e irmão em Cristo Jesus, o irmão Antônio Florencio, né, e toda a sua família, o irmão Amauri, sua esposa Jó, né, o mais novo está chegando no Evangelho da Graça, graças a Deus, né? Já quando o Evangelho ele produz curiosidade, a graça é o caminho para a libertação, é o caminho para ser livre, é o caminho para rejeitar todo o conhecimento do engano, da mentira, do erro, da religião. Amém? Glória a Deus. Então, vocês estão percebendo que eu estou com esta camisa aqui, né? Aqui, ó, camisa do Brasil, mas não porque a seleção brasileira vai jogar amanhã, não por causa da seleção não, mas porque eu, Pastor Van, sou patriota. Eu, Pastor Van, eu defendo a família, o cidadão de bem, eu defendo o bom andamento do nosso país, eu defendo que a nossa economia, né, esteja bem estabilizada, eu defendo que a nossa regra de fé e prática seja a Bíblia, a palavra de Deus. Apesar que eu tenho visto alguns pastores, né, nos canais do YouTube, já não defendem mais isso, né? Não defende a família, não defende a Bíblia, não defende o que é certo, né? Eu até conversei com alguns e eles não aceitam mais, já se escandalizam com isto aqui, ó. Já não veste mais a camisa do Brasil, né? Já se escandaliza com o que é ensinado Bíblia, né? Então, eu, Pastor Van, continuo firme com aquilo que Deus criou, com o propósito de Deus, que é a família, que é a paz em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus, o reino eterno de Cristo Jesus, o domínio de Cristo sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, louvado seja Deus. Então, parabéns a você, o mais novo inscrito no canal. Vamos fazer este canal crescer. Compartilha esta mensagem que vai ser muito boa, muito edificante. Aperta o sininho aí, assim que você entrar no canal, às 19 horas, aperta o sininho aí, né? Compartilha aí, dá o like e principalmente se inscreva neste canal. Você que ainda não é inscrito, mas que você é um seguidor, tem se familiarizado, está aprendendo, está crescendo, né, com os estudos do canal Iluminados com a Graça, por intermédio da minha pessoa, o Pastor Van. Então se inscreva, dá essa força aí ao seu amigo Pastor Van, para a glória de Deus. Então vamos ao tema. Bom, também quero dizer aos nossos irmãos da escatologia consumada que eu vou dar só um tempinho aqui, porque me pediram, né, no canal, o irmão disse: Pastor Van, me fale um pouquinho sobre Moisés, Cristo, lei, graça, o que é que o senhor entende sobre isto? Ok, beleza? Então, quando eu converso com aqueles irmãos que estão chegando, nas nossas reuniões no templo,
templo, né? Aqui em Camboinha 2, nós temos um templo e nós nos reunimos lá, né? E lá nós pregamos, vivenciamos, falamos, louvamos, glorificamos ao Deus de toda graça, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Somos transformados por este Evangelho e não pelo local, mas pelo Evangelho da graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O tema é ou Moisés, ou Cristo, ou a graça, ou lei, certo? A quem você serve? A você que está ouvindo pela primeira vez, a quem você serve? A Cristo ou Moisés? A graça ou a lei? A quem você serve? Então, vamos iniciar com esse texto aqui de 2 Pedro, aqui, capítulo 3, e o versículo 14 ao versículo 18, que diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sua sabedoria que Deus lhe deu. 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha só, então Paulo, quando escrevia aos apóstolos, ou os apóstolos liam em algumas aldeias, né, e lá que estava se formando a igreja, quando os apóstolos chegavam e liam algumas cartas de Paulo, eles não tinham uma nitidez, né, um bom entendimento das cartas de Paulo, era difícil. Por quê? Porque Paulo não pregava os costumes da lei. Paulo pregava a salvação pela graça, pela fé somente. E isso impactava, né, os apóstolos. Por isso que Pedro diz aqui, de difícil entendimento as cartas de Paulo. Até hoje é assim quando é lido nos púlpitos da religião evangélica. Até hoje é assim. Então, 17, é difícil entender a graça de Cristo, mas quando o Espírito Santo, ele manifesta, ele abre o entendimento, acabou-se, você é liberto, aí você começa a deixar todo o lixo religioso da religião evangélica ou qualquer outra religião, e você começa agora a ser iluminado pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. 17. Ele diz, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Agora, o 18. Cresçam, olha só, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Então, eu vou dar só mais 2 estudos, esse e outro. O próximo estudo é sobre princípio de dores, também que foi um pedido, né, de alguns irmãos aqui mesmo que congrega comigo, e diz, pastor, fale sobre princípio de dores, porque a religião evangélica diz que nós estamos passando no princípio de dores. Isto é verdade? É não. E eu vou falar já sobre isso no próximo vídeo. Então vamos lá. Então cresçam, olha o que diz aqui, cresçam, porém, na graça, né, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Então, se Pedro, Paulo, João, eles pedem para que os seus irmãos em Cristo Jesus, os nascidos de novo, porque se houve um novo nascimento, é óbvio que tem que haver um crescimento.
É igual a uma criança, a um bebê quando nasce, quando sai do ventre da mãe. Então ele nasce e ele tem que ter um crescimento. Se não cresce, algo está errado, certo? Então assim somos nós, nascidos do Espírito, nascidos de novo, a nova criatura. Tem que haver um crescimento, seja ele crescimento no conhecimento ou na graça de Cristo Jesus. Muito bem. Então, crescei, Pedro, na graça e no conhecimento. E o que é graça? Graça. Então, esta palavra aqui, ó, graça, ali crescei, porém, na graça, aqui. Graça vem de uma palavra grega, que é charis, aquilo que causa alegria, prazer, satisfação, né? Ou seja, são os benefícios de Deus gratuitamente concedidos por intermédio de Cristo através do Evangelho da Graça. Então, a graça, os benefícios de Deus em Cristo Jesus estão revelados no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. E estes benefícios foram todos conquistados na cruz do Calvário, lá no Calvário, na cruz de Cristo. Olha só, um dos benefícios pela graça, totalmente graça, que você não precisou e não precisa fazer nada para ser abençoado. Você sabia disso? Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha só. Bendito, isto é graça, é o favor imerecido. Foi Deus que conquistou, foi Deus que quis nos dar, foi Cristo que pagou o preço, foi Cristo que derramou a sua vida, foi Cristo que ressuscitou, foi Cristo que derramou o seu favor a quem Ele quer, a quem Ele quis e quem Ele quer, e a quem Ele vai escolher nos futuros que virão. Então, olha só o que é graça. Bendito, acompanha aqui por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Então, a igreja, o povo de Deus, né, os escolhidos, os eleitos, predestinados, já nascem abençoados gratuitamente. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Tudo que eu e você precisava, né, para a salvação, Deus já fez na cruz. Então não adianta jejum, não existe dízimo, não existe essa tal de santa ceia, não existe voto, não existe guarda de sábado que possa acrescentar nada na minha vida espiritual. Por quê? Porque a graça em Cristo Jesus o levou para a cruz e ele derramou sobre nós o quê? Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então isto é graça. Você recebeu isto de graça. Não precisou fazer nada e não precisa fazer nada. Apenas vivê-las em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Então isto é graça. Né? São os benefícios concedidos por intermédio de Deus em Cristo Jesus, através e revelada através do Evangelho. Efésios capítulo 4. Então esta graça está aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo 7. E diz aqui, ó: e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. A mim, a você que está me ouvindo agora, a você que já foi agraciado e aquele que virá amanhã, depois da manhã, a um mês, a um ano, a 1000 anos, também nascerão já agraciados pelo favor, pelo sacrifício, né, que foi feito na cruz do Calvário. Isto é graça. Ele fez por mim e por você. Isto chama-se graça. Charis. Então, ele diz que a cada um de nós foi concedido a graça. Também em 1 Pedro lá, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 13, que diz:
foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça, os profetas falaram da graça, mas eles não viveram a plenitude da graça que foi derramada em Cristo Jesus e revelada por Cristo através do apóstolo Paulo. A graça, o favor, charis, né? Aquilo que causa alegria, prazer, satisfação, que são os benefícios, né, concedidos por Deus em Cristo Jesus gratuitamente. Então, foi a respeito desta salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram. Versículo 13, que diz, portanto, estejam com a mente preparada, a graça trabalha aqui na mente, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, a plenitude da graça, ela veio totalmente, completamente preenchida, né, na segunda vinda em 70, quando Cristo veio, fez juízo, fez a sentença, condenou os povos da época, fez juízo sobre Israel e derramou totalmente a sua graça aos judeus e a todos quantos são chamados, eleitos, escolhidos para participarem da graça de Cristo Jesus. Então, portanto, estejam com a mente preparada para receber. E a você do canal que ainda tem dúvida, esteja com a mente preparada para receber, para ser agraciado, para ser dotado da plenitude da graça em Cristo Jesus, através do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, mas Pedro diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz aqui, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Então, Pedro, ele apela, né? Ele faz tipo uma oração para que os seus irmãos, todos quantos ouvirem e lerem esta carta, ou ouvir, né, possam crescer, se dediquem no crescimento. De quê? Duas coisas: graça, charis, né, que é o favor de Deus, nós não merecíamos, mas ele foi na cruz no nosso lugar, ok? E também crescer também que no conhecimento, tá aqui, crescer na graça, lá em cima, porém, cresçam na graça e no, aqui, conhecimento. Então, conhecimento vem da palavra grega gnosis. Gnosis é conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer as coisas de Deus e de Cristo por intermédio do que foi revelado no Evangelho da Graça. Então, gnosis, conhecimento, é você conhecer, se dedicar em conhecer as coisas de Deus, de Cristo, do reino, do Espírito, através do Evangelho da Graça de Cristo. Veja que desde lá da antiga aliança, do antigo pacto, no livro da lei de Moisés, Oséias, olha o que é que diz Oséias, Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz, olha o incentivo do que disse o profeta Oséias para o povo, para os judeus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, o conhecimento
né, que era para os judeus, aqui uma palavra profética, né, de ensinamento, de instrução para o povo de Israel. Por quê? Porque fala da lei. A lei foi dada a Israel e não a nós. Então aqui fala de conhecimento através da lei e dos ensinamentos que Deus passou pelo seu intermediário, o Moisés, certo? As instruções de Moisés. Agora, então o povo rejeitou o conhecimento e Deus aqui alerta ele com o que iria acontecer com aquele povo por eles terem ignorado o conhecimento. Nos dias de hoje também está assim. O povo ignora o conhecimento. O povo prefere pula, prefere marcha, prefere grito, prefere dar aleluia, glória a Deus, preferem uma loucura, né? A busca do Espírito Santo. O Espírito Santo já está nele, nós somos templo, mas ele vai buscar no templo, vai buscar na mata virgem, vai buscar em qualquer lugar, menos nele, menos em Deus. Eles não sabem, não têm conhecimento de que o Espírito Santo já habita nele. Então, tudo isto torna-se uma pessoa infrutífera, né? Ela se destrói por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, e o versículo de número 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então quem procura o conhecimento em Deus, em Cristo, né, ele virá, vai aparecer, vai ser liberto. Assim também é o conhecimento do Evangelho da Graça, sendo liberto pela graça das imposições religiosas, né, que nós fomos obrigados a praticá-las, a aprendê-las, né, e a vivenciá-las. O erro escatológico, teológico, o erro religioso, né, que nós aprendemos. Eu, pelo menos, aprendi durante quase 30 anos e não sabia o que era o Evangelho da Graça de Cristo. Eu tenho conversado com alguns pastores, alguns irmãos aqui da minha cidade, e tenho percebido que eles não têm conhecimento do Evangelho da Graça de Cristo. Eu pergunto assim: aonde terminou a antiga aliança? Eles dizem Malaquias. E eu pergunto: aonde começa a nova aliança? Aí ele diz: no nascimento de Cristo, no livro de Mateus. Não sabem, não sabem. Então, vamos crescer e prosseguir em conhecer o nosso Cristo ressuscitado. Ora, o Senhor, Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:17, ele diz: o Senhor, se referindo a Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito. Então Jesus já não é aquele homem, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, de um corpo físico, um judeu que sofreu, que derramou sangue. Não, ele não se apresentará mais desta forma. Ora, o Senhor agora, Jesus, o filho de Maria, né, o filho de Deus, agora é o Espírito, é o próprio Deus em Espírito, para a glória dele. 2 Coríntios 3:17. Então, Lucas capítulo 1, vai entendendo aí. Lucas, aqui, capítulo 1, versículo de número 77. 77, que diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. Para dar a seu povo, não foram a todos os povos, a todas as gentes, né, ao mundo todo, não. Para dar ao seu povo Israel, aos judeus, o conhecimento da salvação. Então, Israel foi um povo escolhido, foi um povo eleito, a nação eleita, para receber o perdão dos pecados. Por quê? Porque a lei os condenava. E Jesus, né, veio para cumprir a lei e cravá-la na cruz do Calvário, tirar do meio de nós, do meio dos judeus, certo? E os isentar das práticas da lei
e deu graça. O que é graça? Salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, 2 Pedro ainda, né? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 5, que diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, tá certo? Então, você tem fé, você agora tem que se esforçar, se empenhar para acrescentar esta fé à virtude, e a virtude o conhecimento. Não o conhecimento religioso, mas o conhecimento firme, um conhecimento inabalável na graça, no evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. João capítulo 8, aqui ó. Aqui no livro histórico de João, aqui ainda não é Novo Testamento, não é Nova Aliança, isso aqui ainda é continuidade da Antiga Aliança. Mateus, Marcos, Lucas e João é continuidade dos profetas, da lei, da Antiga Aliança, do Antigo Pacto. Aqui ainda é Moisés, porque a Nova Aliança começa quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Enquanto Cordeiro, enquanto Filho de Deus, enquanto aquele que fez um atestado estivesse vivo, valia, ainda estava em vigor a antiga aliança, o antigo pacto. Então só entrou em vigor quando o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Hebreus fala sobre isso, né? Então veja aqui o que é que diz o livro histórico de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, que diz, 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, eu só fui liberto pelo evangelho da graça. Você só será liberto pelo evangelho da graça. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer homem de qualquer religião só será liberto quando obter conhecimento do evangelho da graça revelado nas cartas do apóstolo Paulo. Fora isso, você não será liberto. Você não vai passar de um mero religioso, né? Fazedor, tomar banho para lavar o corpo e dizer que foi batizado, comer pedacinho de pão, tomar um suquinho e dizer que participou da Páscoa, da ceia, nunca foi ceia. O que mais? Fazer votos, dar dízimo para pastor ficar rico, trocar de carro todo ano e você não sai da mesmice, subir ao monte para dizer que vai buscar o Espírito Santo, que os pastores chamam você de tolo, e quando você volta vazio, ele diz, mas o Espírito não está em você? O que é que você foi fazer lá? Né? Fazendo de crente, de pessoas honestas, sinceras, curral para encher os cofres dos pastores. Então, João diz, conheça a verdade, meu filho e minha filha, e saia desse engano religioso. Enquanto é tempo, eu passei 28 anos sendo enganado pela religião evangélica. Agora, Filipenses capítulo 3, vamos ver o que é que diz Filipenses 3, versículo 8, que diz, mais do que isto, considero tudo como perda. Olha só, Paulo era um judeu, um melhor, ele sobressaía entre os seus companheiros contemporâneos da sua época no judaísmo, na religião mais pesada que existia, né? Os fariseus. Paulo era fariseu, então Paulo era o mais dado, né? O que estudava mais, o que se empenhava mais, o que se dedicava mais na sua religião. E olha o que é que ele diz sobre a religião dele. Mais do que isto, considero. Vamos aqui, ó, olha o 6. Quanto ao zelo, vamos ao 4. 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Olha o que é que Paulo era, fariseu, né? Ele era da tribo, né? Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja,
a característica, né, o conhecimento, né, Paulo trazia em si o seu histórico era o melhor da sua época, da sua geração. Foi Paulo, ele sobressaiu a todos. Olha a expressão que ele diz: circuncidado no 8º dia de vida, circuncidado, coisa que você, evangélico, não faz, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, olha só, fariseu. Agora o 6, né, o 6, ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tem muitos evangélicos que batem no peito e dizem: não, porque ali é uma santa, não toquei nos meus ungidos. Grande coisa o ser ungido, não vale nada, passa de um mentiroso esse ser ungido, profeta mentiroso, inventores de sonhos, né? Profetizaram tanto aí na política, erraram tudo que tem direito. Quanto ao zelo, perseguidor, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Ou seja, o que ele pensava que era lucro, perdeu tudo, né? Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, né? Então, o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Então, mas pastor, o senhor deixou de pedir o dízimo, de participar de ceia, de batizar nas águas. Isso tudo para mim, meu irmão, não valeu de nada, só de aprendizado, só de subir escadinha até chegar em Cristo, o fim da lei, o fim dos mandamentos, o fim das ordenanças, o fim do batismo, o fim da ceia, o fim da Páscoa, o fim do jejum, o fim do sábado, o fim dos votos, o fim de apresentar criança nos templos. Cristo. Deixei tudo isto para ganhar a Cristo. Eu acredito que eu lucrei e estou lucrando mais do que você, religioso evangélico. Então, muito bem. Então estamos aqui, certo? Agora, o crescimento, meu irmão, aprenda isso em nome de Jesus. O crescimento é uma necessidade. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Paulo diz isso, que ele estava crescendo, deixou tudo para trás e seguia para o alvo. Ou seja, Paulo estava dizendo à igreja que ele precisava crescer até atingir a estatura de varão perfeito. Aqui não é ser gigante, chegar ao céu na altura, não é por estatura, mas crescimento, conhecimento, graça, até atingir a estatura espiritual de varão perfeito. Então, o crescimento, né, gnosis no grego, é uma necessidade. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós do canal, e a você que está me ouvindo pela primeira vez, nós precisamos crescer, desenvolver, amadurecer, conhecer a graça e o conhecimento. Por quê? Porque isto é uma necessidade. Isto não é uma opção. Crescimento não é opção. Não, eu crescer se eu quiser, tá bom aqui, eu apresento criança, né? Eu dou o dízimo, peço o dízimo, eu jejuo muito, eu faço... Isto não é conhecimento, isto é religiosidade, isto é religião, isto é ser um fariseu, isto é ser um judeu que pratica a religião judaica, um fariseísmo. Isto é o que você pratica dentro dos seus templos. Então, tá aqui, ó, Efésios. E ele diz aqui, se você vê que isto é uma necessidade, crescer, a gente vê em 2 Pedro, no próprio Pedro, no texto que a gente leu, né, capítulo 2, e o versículo 18, que ele diz aqui, ó, pois eles, 2 Pedro 3, 18, Pedro diz,
cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Cresçam, desenvolvam o conhecimento da salvação, né? Por isso que tem muitos crentes que dizem assim: ah, pastor, e se eu tossir, eu perco a minha salvação? Ah, pastor, e se eu deixar de tomar banho, eu perco a minha salvação? Ah, pastor, e se eu falar um palavrão, eu perco a minha salvação? Isso não tem conhecimento nenhum. É um religioso. Salvação não se perde. Salvação não tem como barganhar a salvação com Deus. Salvação é um decreto divino de Deus para você. Ele lhe selou para a salvação. E ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu, Cristo Jesus, o Deus eterno, os lançarei fora. Deus não vai perder você de vista, em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Imagina Deus perder você para um demônio. Para o diabo. Que Deus fraquinho, né? Não perde não. A sua salvação é eterna. Você vai chegar lá no alvo, que é o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Então, tá aqui, ó, crescimento, certo? É uma necessidade e não uma opção. 2 Pedro 3,18. Agora, olha Efésios. Efésios, tá aqui, ó. Efésios capítulo 4, né, versículo 11. Olha o que é o ensinamento de Paulo aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso. Está aqui, ó. Versículo 11 diz assim: E ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres é um dom só, é uma graça só, certo? Então, são pastores e mestres aqueles que ensinam. Então, eles se dedicavam e se dedicam ao ensino do Evangelho da graça de Cristo Jesus. A doutrina da graça. Pastores e mestres. 12. Olha só. Ele designou Cristo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a finalidade de Deus preparar homens e mulheres com conhecimento, o fim é esse: preparar os santos, os crentes, os nascidos de novo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para a tua edificação. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude da fé. Olha o crescimento aqui. Olha o crescimento aqui. Olha porque é uma necessidade de você crescer, eu crescer, nós crescermos, todo o corpo de Cristo crescer. Por causa aqui, ó, até que todos, leia por favor, alcancemos a unidade da fé, a fé perfeita, a fé dom, a fé que veio da graça, a fé que vem do Espírito e do conhecimento do Filho de Deus. E todos cheguemos à maturidade. Aqui, ó, não é na velhice do corpo, não. Barba branca, dente caindo, a visão curta como a minha, já não escuta direito. Não é isso. É cheguemos à maturidade do conhecimento. Que salvação não se perde, que Jesus já veio, que daqui a pouco eu vou falar sobre o princípio de dores que já aconteceu antes de 70, a grande tribulação que houve no ano 66 ao ano 72, isso é maturidade, atingir a plenitude do conhecimento de Cristo. Saber que já estamos no novo céu e nova terra, saber que o reino de Cristo já foi estabelecido eternamente, saber que quando partimos daqui, 2 Coríntios capítulo 5, iremos direto para a glória eternamente, não retornaremos mais a este mundo, mas vamos viver eternamente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos irmãos eleitos, predestinados, todos quantos receberam o evangelho da graça de Cristo Jesus e obtiveram um novo nascimento, em Cristo Jesus, a nova criatura. Então está aqui, até que todos
cheguemos à unidade, né, da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Agora, aqui o 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, deixar de ser criança, batizar nas águas, pedacinho de pão, suquinho, meu Jesus, me acorda para Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo vento de doutrina. Oração de libertação nunca é liberto. Conheça a verdade que você é liberto. E pela astúcia e despreza de homens que induzem ao erro. Está cheio na religião, nos púlpitos da religião evangélica, está cheio de homens e mulheres que induzem pessoas honestas, pessoas boas ao erro teológico, escatológico, enganando e só vivendo do teu dinheiro. Está na hora de você romper com essa mentira e com esse engano e partir para a verdade, para o evangelho da graça, que vai transformar a tua vida, fazer de você um verdadeiro cidadão e conhecedor da graça de Cristo Jesus. E para finalizar, o 15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresça, meu irmão, cresça com fé, sem medo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tem que crescer em Cristo e não em Moisés. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Moisés e Cristo, a lei e a graça. Crescer em Cristo, no evangelho da graça de Cristo, para que você tenha liberdade, prazer em servir a Deus. Só isto, só quem vai fazer quem lhe dá confiança, quem lhe dá firmeza, é o evangelho da graça de Cristo, revelado nas cartas do apóstolo Paulo, onde Pedro diz: difícil conhecimento. Até hoje sou assim. Jesus já veio em 70. Difícil acreditar nisso. Pão e suco não é Santa Ceia. Difícil acreditar nisso. Batismo só o do Espírito Santo. Morreu na cruz, ressuscitou com ele na cruz a nova criatura. Porque eles creem no batismo nas águas. Difícil acreditar nisso. Jejum. Quem a nova criatura em Cristo Jesus não pratica o jejum. Difícil acreditar nisso. Fazer voto é obra da lei, anula a graça de Cristo. Difícil acreditar nisso. Dar dízimo, quem pede dízimo é ladrão. Quem dá dízimo é judeu. O dízimo não foi para mim nem para você. Difícil acreditar nisso. É difícil ou não é? É difícil. A grande tribulação aconteceu, a máxima da grande tribulação ocorreu em 70 com a queda do templo. Não, difícil acreditar nisso. Jesus, cresça nele, em Cristo Jesus. Aprenda a graça de Cristo Jesus. Viva na graça de Cristo Jesus. Seja mudado pela graça de Cristo Jesus. Eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar. E o próximo tema é: o que me impede de eu crescer na graça, Pastor Van? Pastor Van, como eu posso crescer nessa graça maravilhosa de Cristo Jesus? Próximo estudo, compartilha aí, ajuda teu amigo, ajuda o Pastor Van, se inscreva no canal, se inscreva com força, manda para teu amigo, tua amiga religioso, seja de qual for a religião, manda e diga assim: ajuda aí o pastor. Qualquer dúvida, escreva aí embaixo, mas compartilha, aperta o sininho, dá o like aí onde tem assim, manda ver no like e se inscreva no canal. Próximo estudo: como posso crescer, Pastor Van? E o que me impede de crescer na graça de Cristo? Muito importante o próximo estudo. Não perca, para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.